conclusão de Apocalipse, terminar essa saga. Senão Jesus volta e a gente não terminou Apocalipse. E o propósito é terminar antes, né? Então vamos acelerar aí para a gente terminar e entender aquilo que nós vamos viver. Né? A gente está falando com o Gustavo que vamos viver na eternidade. O verso 11 diz assim, ó, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, vamos lá. Há uma possibilidade de coroa autoridade. É, é, isso é importante porque não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com a autoridade. Vamos para Isaías. Isaías capítulo 35, verso 10. Isaías 35, verso 10. Vai dizer assim, ó, o verso 10 de Isaías 35. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça de gozo, alegria, e alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. E aí está falando depois da grande tribulação, as vidas que Deus vai resgatar. E a gente vai ver que a Nova Jerusalém vai estar no céu, derramando um rio que nasce do trono de Deus e rega toda a terra. É algo novo e especial para toda a humanidade e até para nós, que vamos estar na glória do Senhor, vai ser algo realmente diferenciado. Filipenses capítulo 3, verso 10 e 14. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, verso 10 e 14. Para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele vai falar sobre a fé antes aí, todo o sofrimento, tudo, e que Paulo vai dizer à igreja em Filipe, que tudo isso aí, todo o esforço, todas as lutas, batalhas que a gente fizer, vai ser no final para alcançar essa coroa da autoridade dada por Deus. Em 1 Samuel 15, vamos lá para 1 Samuel 15, vou ler o verso 24 até o 33, só para a gente entender como é que funciona isso. 1 Samuel 15, o que vai acontecer? O verso 24, Deus vai, o povo de Israel vai pedir um rei, porque ele fala, os povos todos têm um rei e nós não temos. Naquele momento, quem governava o povo de Israel era Saul. E Saul era da tribo de Benjamim. Nós lemos lá em Gênesis 47 que o cetro deveria estar na mão de Judá. Ou seja, não era para Saul ter sido rei. Ele ia ter um rei em Israel, que seria Davi. O primeiro rei de Israel deveria ser Davi. O problema é que nós nos apressamos muito e a gente atropela algumas coisas. Davi não estava pronto, porque Davi ainda era muito novo, era uma criança. Tanto é que quando luta com Davi e com Golias, Davi ainda era uma criança, um adolescente. Mas quando ele chega agora, o verso 24, então disse Saul a Samuel. Samuel vai dizer para ele destruir todos os amalequitas e esperar para ele não destrói os amalequitas, muito pelo contrário, ele pega o gado e ainda pior, né? Quando eles vão se preparar para lutar com os filisteus, Saul sacrifica ao Senhor, coisa que só devia ser feito um sacerdote, teria autoridade para isso. Mas Saul vai fazer isso e no momento Samuel chega e aí Saul vai falar com ele. E Saul fala, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Essa questão de transferir a culpa para alguém.
né? Ah, Saul fez porque ele realmente teve medo de morrer, e ele devia ter falado, tive medo de morrer e eu mandei fazer, né? Reconhecer que precisava de ajuda. Não, ele já fala, ó, eu tive medo, mas eu temi o povo. Ele temeu, diz ele, né, que temeu mais o povo de Israel do que os filisteus. E dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Ou seja, termine o sacrifício. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e do teu e a deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, falando de Deus, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volto comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. É, tem que lembrar que Samuel, ele provavelmente, ele não ia voltar, mas Saul deve ter segurado ele com força para dizer assim, tipo, se você sair daqui, eu te mato aqui mesmo. A verdade foi essa. Saul já estava. Depois ele vai mandar matar os sacerdotes, é, por causa de quando ele quer matar Davi. Saul foi se perdendo. Infelizmente, ele se perdeu. Mas não quer dizer que Samuel não amava Saul. Muito pelo contrário. Chegou um ponto que Deus até falou para ele, ó, quando vai ungir Davi, ele fala, filho, vamos, vida que segue. Então, assim, a coroa que era de Saul foi passada para Davi. Ou seja, aquilo que Deus nos pede para fazer e nós não fazemos, ela é passada de nós para outro. Gênesis capítulo 4, verso 1, vamos lá para Gênesis 4, 1. Então, essa coroa, ela passa. A Terá, que era pai de Abraão, provavelmente a promessa começaria com Terá. E a gente vê isso, né? Mas vamos chegar lá. Ó, 1 Samuel, Gênesis 4, verso 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu, e olha só, que no fim de um tempo trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Tudo aquilo que nós vemos em Êxodo sobre o sacrifício, a gente vai ver que o primeiro sacrifício, a gente já viu no estudo de Daniel, quem fez foi Deus, lá em Gênesis capítulo 3. Que o homem estava nu, ele matou um cordeiro e deu vestes para o homem. Ele ensinou como deveria ser o sacrifício, ou seja, um animal deveria vir, e um animal sem defeito, de 1 ano de idade, macho, e deveria ser degolado. A gordura desse animal deveria ser oferecida ao Senhor. Eles não deveriam comer a gordura, porque a gordura pertence ao Senhor. E já era um jeito até de manter a saúde desse povo aí, porque o pecado na nossa vida trouxe mudanças. E aí o homem nunca tinha comido carne na vida, né? No paraíso, não tinha necessidade de matar ninguém. Não era esse o propósito. Mas alguma coisa iria acontecer. A gente não entende muito por causa do pecado, porque esses animais já existiam no jardim.
Então, assim, por que Deus era só para tirar a lã da ovelha e o leite? Talvez, provavelmente. A galinha só para botar ovo? Talvez, assim, e os outros animais, né? Sei lá, para ajudar a manter a terra no ciclo dela, a questão de adubo e tudo. Aí o pecado ele vai distorcer tudo. Existem estudos que dizem que o homem não foi feito para comer carne, né? Não tinha os caninos, tudo. Mas assim, o pecado ele vai deturpando essa questão de Deus na nossa vida. Continuando aí, agradou-se então o Senhor de Abel, porque é aquilo que ele tinha ensinado, mas aí você já vê a rebeldia de Caim, porque Deus não pediu fruta, nem assim, porque qual que é a questão? O, o, o sangue cobria o pecado do mundo. A maçã, a banana e a goiaba não, era uma vida por outra vida. Essa que é a questão. O que Caim tinha que entender é que o sacrifício era pelo pecado, né? Era uma oferta pelo pecado. E ele não entendeu isso, ou entendeu e achou que eu vou fazer do meu jeito. Infelizmente, a gente às vezes quer fazer do nosso jeito, e mesmo Deus falando, a gente já falou, quando Davi vai transportar a Arca da Aliança e Uzá põe a mão e morre, né? Nós falamos de Nadab e Abiú, que entrou também no tabernáculo do jeito deles, levando um incenso estranho, né? Coré, falamos dele também, Miriam e Arão questionando a autoridade de Moisés, e assim por diante. A gente podia citar um monte aí de irmãos, pessoas de Deus que infelizmente se desviaram aí em algum momento, porque entenderam que do jeito deles era melhor do que o jeito de Deus, né? Faz parte, infelizmente. Não deveria, mas faz. Ao passo que Caim deu a sua oferta e não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante, ou seja, ele fez questão de ficar triste. Então disse o Senhor, olha só, o Senhor chegou perto dele. Por que você anda irada aí, Caim? E por que você está triste, descaiu o teu semblante? Deus vai e pergunta, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Ou seja, nós temos autoridade diante de Deus, né, de rejeitar o pecado sobre a nossa vida. Diz Caim a Abel, e Deus alertou ele, mas mesmo assim ele não quis saber. Ele transferiu aí, ó, de novo a culpa. A culpa, então, ó, vamos pensar assim: a culpa é de Abel, porque se Abel não existir, Deus teria recebido a minha oferta. Ele não entendeu que o problema não era esse. Então, na ideia dele, ele vai acabar com um problema, matando Abel. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus vai visitar de novo. E ele respondeu: não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Atrevido, né? Atrevido e muito mal educado com Deus. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra. Ou seja, toda vez que uma vida é morta, o sangue dela tem um papel importante, porque nenhum sangue pode ser derramado injustamente. Não deveria nem justamente, mas injustamente não deve ser derramado. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos e o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é o tamanho do meu castigo
que já não posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. A preocupação de Caim, né? Eu vou morrer. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Deus ainda teve misericórdia de Caim, né? Se perdoou ou não, a gente vai saber. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Esse sinal a gente não sabe, né? O pessoal fala muita coisa, mas como não está na Bíblia, nem ouço a dizer o que é. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, né? Mas ao oriente aí. Então, assim, a, a, coabitou Caim, pode continuar, né? Uma das irmãs dele, lógico, coabitou Caim, ou irmã, ou sobrinha, ou prima, é, já tinha ali vários filhos, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. É. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Enoque nasceu de Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra chamava-se Lá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aí já começou os fazendeiros aí. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então, Jubal ele vai fazer aí vários instrumentos e toca. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. E aí começou a ter as facas, tudo, né, de bronze e de ferro. Olha só, aqui nós estamos falando da idade do ferro, né, a idade do bronze e do ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e disse Lameque, a sua esposa, Ada e Azilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai e passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Olha o nível que estava, é isso aí, né? Lameque discutiu com alguém, ele matou o cara, o outro lá pisou no pé dele e ele matou o cara também. Aí ele vai mais longe, Lameque. 7 vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque. Porém, 70 vezes 7, né, de Lameque. De Caim, 7 vezes Deus deu. E ele foi mais ali. Ele falou: quem tentar matar Lameque vai 70 vezes mais. Isso na ideia dele, né? Agora, uma coisa importante: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e depois de um tempo, né, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Eu não sei se é, a gente viu que ele matou outros homens ali, né? Lameque, sinal que tinha homens aí. A Sete nasceu-lhe também um filho, no qual pôs o nome Enos. E daí começou, olha só, e daí começou a invocar o nome do Senhor. É, parece que descambou a humanidade, descambou assim, e aí Deus deu Adão, né, coabitou aí com Eva, e ela deu à luz a um filho que pôs o nome de Sete. Então, assim, todos que nasceram antes, ninguém se incomodou com Deus, ninguém quis buscar Deus. E Sete começou a ter uma vida diferenciada, só que o filho dele que levou todo mundo a começar a invocar o nome do Senhor, né? A descendência de Caim
Eu acredito que é uma descendência. Eu vejo que assim, quando os arqueólogos começam a encontrar e como é que fala esses ossos antigos, ele fala, esse osso tem tanto. Eu vejo assim, o pecado na vida dessas pessoas era tão grande que deformava o corpo dessas pessoas. Eu acredito que tem duas linhagens aí, aqueles que é, andavam no caminho de Deus, descendentes de Sete, e os descendentes de Caim. Eu acredito que os descendentes de Sete eram pessoas mais, por estar na presença de Deus, tinham uma vida mais regrada, tudo. E as vidas que andou com Caim, que eram errantes, deveriam ser esse povo que morava em cavernas. Então, eu vejo que nesse momento aí, de vez do homem que a ciência traz, né, dados sobre a evolução das espécies, é, o, a descendência de Caim, eu diria que ela evoluiu, ou desevoluiu, né? Desevoluiu, não evoluiu. Assim como evoluiu a descendência de Sete, essa descendência desevoluiu, ou seja, andou para trás. Eles se tornaram mais animais do que gente. Então, quando os arqueólogos encontram esses fósseis aí, essas ossadas, e aí eles veem essas características, talvez seja até esse o sinal que Deus deu em, em Caim, sei lá, ele ficou mais, sei lá, né? Mas eu vejo que essa teoria da evolução das espécies, eu acredito que seja essa questão. No meu entender, seria uma explicação muito coerente, né? Esse desvio de como é que vai falar? Dois ramos, né, da humanidade. Uma que invocava o nome do Senhor e, lógico, vai ter uma vida menos violenta, vai ter uma vida menos maldosa, tudo, e uma civilização aí descendente aí, a gente vai ver Lameque já estava matando por qualquer coisa. Então era um povo regado ao ódio, a, eram tribos, né? A gente tem que entender que era um povo tribal e eles separaram assim de Sete, então viveram uma vida totalmente mundana, a saber, uma vida desregrada. Por que que nós queremos falar isso? Então, aquilo que era para cair se perdeu e aí ele deu para Sete, ou seja, transferiu, né, a autoridade, que poderia ter sido de Caim também, eles poderiam ter ele se unido com Abel e ofertado ao Senhor, seria uma outra humanidade, eu creio. Infelizmente, ele não fez isso. Vamos lá para Gênesis capítulo 5 agora, o verso 1 e 4. Gênesis capítulo 5, vamos lá. Olha só, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Olha só, é, tudo em 100 anos, toda essa população da Terra, acho que Eva tinha um filho por ano. Ó, 130 anos, ele gerou um filho à sua semelhança. Ou seja, a semelhança de Deus. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e aí todos os outros não invocavam o nome do Senhor, a gente viu que começou com eles. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. O dia de todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E depois gerou Enos, viveu Sete, 877 anos. E teve filhos e filhas. E aí vai discorrendo
a genealogia de Sete aí, de Adão. Né? Você vê que não entra nem Caim, nem Abel e nem os outros filhos de Adão. Não entra nesse pacote aqui. Ou seja, é, eram filhos extremamente rebeldes aí. Não sei que tipo, e não contou, não contou. A gente sabe que teve outros filhos, porque a história, a gente vê aí, né? A, não sei se é porque Caim ele vai falar, olha, se me verem a mim, vão me matar. Ou seja, seis só tinha mulher e depois nasceu sete, e aí Caim estava com medo das mulheres matar ele, talvez, né? É, mas assim, eu acho que não, eu acho que tinha homens e mulheres ali, vários filhos de Adão, mas eram filhos que não estavam nem aí com Deus. Tanto é que a gente vai ver que só Enos volta a buscar a Deus. Isso é muito importante. Então, a autoridade, né, só para dizer, a autoridade saiu de Caim, que ele era o segundo filho, e foi transportada para Sete. Continuando aí, vamos para Gênesis 25. Gênesis 25, 29 também. Ah, o verso 29, olha só. Então vamos lá. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo de Saul, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, lentilhas, né? Pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. E disse Jacó: Vende-me primeiro teu direito de primogenitura, ou seja, a autoridade aí, a coroa. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, que ele me aproveitará o direito da primogenitura? Então diz Jacó: Jura-me primeiro. E jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e conzeado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ou seja, literalmente, ele abriu mão da sua coroa de autoridade. Estava nem aí por um pedaço, um pouco de comida. Ele não sei se ele entendeu. Depois ele fala: Jacó me enganou. Ah, não enganou, né? Ele sabia, mas ele abriu mão disso aí. Então, assim, a coroa foi passando. Gênesis 49, 10, vamos lá para Gênesis 49, 10. Todos esses textos que a gente está falando, essa questão da coroa, da autoridade. Cuidado para que o outro não pegue. Então, quando eu não faço aquilo que Deus me ordenou, outro vai se levantar e vai fazer. Né? O certo, olha só, não se arrebatará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Silo, e a ele obedecerão os povos. Ou seja, Judá era o quarto na linhagem, Rubem tinha dormido com a serva, é, a, a, a esposa de Jacó, e aí ele tinha adulterado com ela, por causa disso ele perdeu a bênção, né? E aí Levi, né, e Simeão também mataram lá toda uma cidade, porque o rapaz tinha abusado, né, da sua irmã, a Diná, e aí eles perderam, ó, tanto Rubem, é, Simeão e Levi perderam o direito, a coroa, para ajudar, que era o quarto filho, porque perderam a coroa que lhe era devida. Só para terminar aí, Joel 1,15, vamos lá para Joel 1,15, o último texto aí, para a gente terminar hoje. Todos esses textos que nós lemos falam assim, de pessoas que perderam a coroa, que foi passado para outro. O verso diz: que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou
debaixo de seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos no deserto e a chama abraçou toda a árvore do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspiram por ti, porque os rios se secaram, o fogo devorou os pastos no deserto. Ou seja, a grande tribulação vai vir e a água vai desaparecer. E, pelo jeito, está indo embora, né? Mas, amém. Que Deus mantenha a sua coroa sobre a nossa cabeça, que não percamos ela em nome de Jesus, nosso galardão, autoridades pelo qual nós estamos batalhando aí. Como o Hebreus vai dizer que Moisés desprezou este mundo porque almejava a coroa, o galardão que haveria de receber. Hebreus capítulo 11 vai falar isso aí. Amém? Ó Pai, agradecemos pela coroa, pelo aquilo que o Senhor está depositando sobre nós. Que em nome de Jesus jamais venhamos perder aquilo que o Senhor nos tem dado. Dá-nos um dia vitorioso nesse dia, dá-nos um dia abençoado. Guarda os nossos ouvidos de pecar contra Ti, nossos lábios de pecar contra Ti, nossos olhos de ver o que não deve, de pecar contra Ti. Guarda nossa mente e nosso coração, para andarmos na Tua presença. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amado. Obrigado pela honra de estarmos juntos aí, novamente, em nome de Jesus.